Reviravolta no Corinthians e um camisa 10 para o São Paulo da Fiorentina. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os dois temas e fala ainda sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Será que acabou o saldão da base do São Paulo? Marcos Antônio fica? Acredito que sim, Gil. Acredito que sim. Não dá para cravar, né? Até porque o São Paulo conseguiu colocar na vitrine mais alguns bons jogadores. O time do São Paulo na Copinha, bem interessante, né? A partir daí, entender as próximas propostas, dificuldades financeiras. Sobre o Marcos Antônio, há uma possibilidade real de que sim, mas vai depender de até quanto o Flamengo está disposto a esticar a corda. O São Paulo não é um clube capaz de ficar recusando propostas, como, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro, que esticou a negociação do Caio Jorge até 50 milhões de euros. Se houver uma proposta de mais ou menos 15 milhões de euros, incluindo o jogador, eu acho que sai negócio, e eu diria mais, eu na condição de dirigente do São Paulo, por 15 milhões de euros faria o acordo, tá bom? E quais os jogadores que o São Paulo está atrás? E o Alisson vai ter oportunidades para jogar? Não estou botando muita fé nessa história não, tá? Relação do Alisson como o técnico Hernan Crespo está longe de ser boa, não estou botando muita fé. Sobre outros reforços, peraí. Eu tinha mandado para uma pessoa de São Paulo, você tem chance de o Marcos Antônio pintar no São Paulo, e a pessoa não entendia, eu falei, desculpa, Marcos Leonardo. Marcos Antônio é mais difícil, né? Vamos lá, próxima pergunta. O Anderson ainda havia perguntado sobre Casemiro e Arias. Sobre Casemiro, a grande verdade é que o Casemiro não pretende voltar ao Brasil por agora. Se for para voltar ao Brasil, ou quando for para voltar ao Brasil, Casemiro vai dar preferência para o São Paulo, que é seu clube do coração. Ele ainda aguarda por propostas da Europa. A prioridade é continuar por lá, embora ele já tenha anunciado que não fica no United, é muito mais uma decisão do time inglês do que dele. O Casemiro tem um dos 5 maiores salários da Premier League. E aí a informação exclusiva, o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer, fez proposta bem interessante, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista salarial, de projeto pós-carreira, enfim. O Casemiro não respondeu que sim, nem que não, ele pediu um tempinho para avaliar prós e contras, tá? Você ainda perguntou sobre John Arias. O Arias, durante muito tempo, relatou que o sonho da vida dele era jogar na Europa, mais especificamente na Inglaterra. E olha que demorou para aparecer essa proposta da Inglaterra, né? A experiência tem sido muito ruim até aqui, isso é muito óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para entender que o time dele, lanterna e virtual rebaixado, e o Arias jogando muito menos do que se imaginava. Ele entende que merece ser titular, mas não tem conseguido, mesmo depois de fazer os 2 gols, ou gols nas 2 únicas vitórias do West Ham, ele ainda oscila entre titular e reserva. Qual que é a tendência em relação ao Arias? Tendência é que ele fica até o fim da temporada europeia, a partir daí vai buscar outras alternativas. Dá para imaginar que ele possa ter oferta da Europa, por tudo que não fez no futebol europeu, não dá para cravar, tá? E aí, diante desse cenário, a chance de voltar ao Brasil em julho é muito maior. Nicola, boa noite. Procede que o Caleri foi oferecido ao River Plate, sabe de algo? Leonardo, o River e o Boca vêm pretendendo a contratação do Caleri já há algum tempo, tá? Mas a verdade é que o São Paulo sempre fechou as portas para a possibilidade de perder o Caleri. Eu acho que não faz muito sentido liberá-lo mesmo, tá? Marcos Alves, boa noite, Nicola. O São Paulo deve trazer um meio armador? Sim, Marcos, esse é o objetivo, mas você não deve esperar por nomes impressionantes, caros ou de primeiro nível. A maior preocupação do Harry Macias hoje, presidente do São Paulo, é em manter as contas em dia, especialmente com o elenco, tá? Então, por exemplo, entrou a grana da venda do Rodriguinho, 2,5 milhões de dólares. Esse dinheiro vai ser utilizado para o pagamento de direitos de imagem atrasados. Hoje surgiu a especulação de que o São Paulo poderia contratar um meio atacante marroquino chamado Sabiri, 29 anos de idade, pertence à Fiorentina. São Paulo nega a possibilidade de acerto, tá bom? O Anderson Carvalho pergunta se Thiago Escuro pode vir para o Palmeiras. Chance nenhuma. O Escuro está trabalhando no Mônaco, conseguiu a classificação para a próxima fase da Champions. O Escuro vai terminar o projeto Europa quando esgotarem as possibilidades para lá, e dá para imaginá-lo vindo trabalhar no Brasil. Átila Zapata está entre nós. Tricolor e Marcos Leonardo vai acontecer? Não vai não, Rogério Santos.
Houve uma campanha nas redes sociais de torcedores do São Paulo, depois que o Marcos Leonardo não se acertou com o Atlético de Madrid. Vou explicar por que não deu certo, para vocês entenderem, tá? O Marcos Leonardo tentou vir para o São Paulo no ano passado, vocês vão lembrar. Dá para dizer que a negociação até teve perto de acontecer na última hora, o Al Hilal desistiu. Momento completamente diferente. Na oportunidade, o Marcos Leonardo não tinha garantia de que seria inscrito no Campeonato Saudita. E o mais natural é que não fosse. Mas o Al Hilal conseguiu mudar as regras do jogo lá e atletas contratados com menos de 21 anos de idade, ainda que depois alcançassem uma idade superior a essa, eles seguiriam tendo autorização para jogar. Então, fizeram um arranjo lá e o Marcos Leonardo passou a ter condição de jogar. Por que se especulou que ele sairia do Al Hilal? Porque o time dele tentou a contratação de Karim Benzema, que está em rota de colisão com o pessoal do Al Ittihad. No fim das contas, o fundo árabe que investe nos 4 maiores clubes do país não conseguiu dar sequência a essa negociação do Benzema. E aí o Al Hilal desistiu de negociar o Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid se não houvesse uma reposição. Por que com o Atlético de Madrid e não com o São Paulo? Porque ele iria para o Atlético por empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O Hilal esperaria que o negócio pudesse acontecer e ele recuperaria os 40 milhões de euros. No São Paulo não há nenhuma chance disso acontecer, portanto, esqueçam, tá? Esqueçam Almada no futebol brasileiro e esqueçam Marcos Leonardo. Você que está chegando agora, estava contando que o Al Hilal até conseguiu a contratação do Karim Benzema, mas o negócio entre Marcos Leonardo e Atlético de Madrid caiu por falta de tempo hábil. Diante desse cenário, dá até para imaginar que o Marcos Leonardo possa ser negociado. O Al Hilal passou a ter o Karim Benzema, o Marcos Leonardo e o Darwin Núñez. Embora com a curiosidade de que o Marcos Leonardo é o artilheiro do time, são 14 gols na temporada contra 9 do Rubem Neves e 7 do Darwin Núñez. Ou seja, o Marcos Leonardo tem o dobro de gols do atacante uruguaio que já foi do Liverpool. Webercinho 04. Boa noite, Nicola. Notícias do meu tricolor. Bom, sobre o São Paulo, é o São Paulo, né, que você está falando? É o São Paulo, tem até o símbolo lá do tricolor. Hoje o Harry Macis decidiu efetivar o Felipe Espíndola, que era assessor de imprensa como diretor de comunicação. Ele fica no lugar que era do Zé Eduardo Martins. O Zé caiu na semana passada, né? Outras mexidas, o Biasotto foi confirmado de volta à função de gerente de futebol da base. O Biasotto tinha problemas com o Moreto e com o Douglas Schwartzman, tanto que para não mandarem embora, os caras acabaram colocando o Biasotto meio que sem função no time principal. O Biasotto volta e volta a ter poderes no futebol de base, tá? O Moreto vai se sustentando, não se sabe como. O Moreto era alguém muito próximo do Douglas Schwartzman, mas é um dos poucos diretores que seguem no clube. Paulo Azeredo, membro há 36 meses. Nicola, o São Paulo ainda está atrás de um volante, um meia e um ponta. Consegue levantar algum nome em negociação? O meia é uma prioridade no São Paulo, tá? Um camisa 10. Eu posso descartar alguns nomes. Scarpa está descartado, Cauli está descartado. O Cauli eu não sei se dá para descartar ainda, embora o São Paulo tenha descartado, o Cauli está forçando a barra para sair do Bahia. Então pode, a partir daí, pintar alguma negociação, tá? Sobre ponta, dá para dizer que essa conversa deu uma bela esfriada, até porque ponta, em geral, é caro. E sobre o volante, existe o interesse no Alan, mas o Flamengo está condicionando a saída do Alan à negociação do Marcos Antônio. E aí, para o São Paulo, não fica interessante, tá bom? Qual a chance de o São Paulo contratar o Everton Cebolinha e o Michael? O Michael rescindiu seu contrato com o Flamengo na sexta-feira da semana passada. E aí todo mundo chegou a cravar que o Michael estava indo para um time chamado Al-Ula, dos Emirados Árabes Unidos. Não, dos Emirados não, da segunda divisão saudita, tá? A verdade é que ele até acabou... Peraí, deixa eu só ver aqui. Michael marcou gol na estreia, tá? Tô vendo aqui o Al-Ula jogou hoje. E o Michael marcou aos 3 minutos. Marcou 3 minutos após entrar em campo. Então estreou com o pé direito. Porque na sexta ele rescinde o contrato e no sábado de manhã eu converso com o empresário dele. E aí o empresário fala, Nicola ainda não fechou com o Al-Ula, tá? Então ainda há a possibilidade de clubes brasileiros. Aí eu fui perguntar para o Rui Costa no São Paulo e para o Marcelo Paz no Flamengo. O Marcelo Paz no Corinthians. O Rui Costa e o Marcelo Paz disseram que era completamente fora da realidade, que o Michel estava pedindo 2 milhões de reais por mês de salário e 4 milhões de euros de luvas
diluídos no tempo de contrato. Eu acho que também por isso, ao perceber que no futebol brasileiro o Michael não conseguiria as cifras que ele pedia, ele acabou fechando com o Aula, e aí, informação de hoje, terça-feira, o Michael estreou e com 3 minutos em campo, abriu o placar. Cruzamento da esquerda, cobrança de falta, o Michael, que nem é a especialidade dele, ele aparece completamente sozinho no meio da zaga e bate de perna direita. Segunda divisão do futebol saudita, tá? E o São Paulo está mesmo de olho em um meia atacante da Fiorentina. Nas últimas horas surgiu a especulação forte de que Sabiri, meia de 29 anos de idade, marroquino e que pertence à Fiorentina, foi sondado pelo tricolor. Informação que eu tenho é de que o nome foi sugerido ao São Paulo, mas prontamente descartado pelo tricolor. Com uma observação importante, o Sabiri não tem conseguido jogar na Fiorentina. Foram apenas 2 partidas desde que ele foi contratado em julho do ano passado. Sua última aparição em campo em 26 de outubro, ou seja, alguém que vem sendo muito pouco aproveitado. O contrato termina em junho de 2026, ou seja, ele já poderia até assinar um pré-contrato para sair de graça na metade do ano. Posso assegurar que a Fiorentina não criaria empecilhos ou dificuldades para a liberação imediata, garantindo uma economia de salário até o fim da temporada europeia. Para completar sobre o São Paulo, Lucas Ramon deu sua primeira entrevista, lateral direito, de 31 anos de idade, contratado junto ao Mirassol. O vínculo dele se encerraria em abril. Houve um acordo entre São Paulo e Mirassol e o jogador chega sem custos. Abre aspas para o novo lateral direito do São Paulo: chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz porque é um clube gigante. Vou dar minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo. Você está animado com o Lucas Ramon? Já usa espaço para comentário para dizer também o que você pensa sobre as contratações do Tricolor em 2026. Notícia quente do São Paulo, hein? Notícia de São Paulo, mas o pessoal pediu pra gente falar mais do Palmeiras. Atenção, notícia do São Paulo. Vamos lá, ó. Podemos falar então? Notícia quente sobre o camisa 10 do São Paulo. É Luciano. Ó, eu e o Hernan apuramos aqui. Isso aqui é pra virar corte, né, Hernan? Tamo junto aqui. O São Paulo, o staff do Luciano, teve uma reunião ontem no CT da Barra Funda com a diretoria do São Paulo para discutir a renovação de contrato. O Luciano tem contrato com o Tricolor até o final desse ano. Já pode assinar pré-contrato no meio do ano. Já pode assinar pré-contrato no meio do ano. Tem sondagens do futebol árabe, de outras ligas, mas ele prioriza uma permanência no São Paulo, mas quer ter o contrato valorizado. Ele sente uma figura importante, quer ter contrato valorizado. O São Paulo também quer a permanência dele. Mas aí a gente apurou que não é... Tem uns percalços aí, né? Não é uma renovação simples. Vamos lá, o Luciano tem uma baita de uma história no São Paulo. O São Paulo respeita muito a história do Luciano, o Luciano respeita muito a história que ele tem no São Paulo e principalmente o torcedor do São Paulo. O que o São Paulo não quer nesse momento é que essa história vire uma novela. São Paulo não quer que vire um leilão. Tipo assim, traz uma oferta daqui e a gente aumenta de lá. O São Paulo quer que essa conversa seja uma conversa do tipo assim: Luciano, você quer renovar com o São Paulo? Então vamos sentar para renovar com o São Paulo. O São Paulo não quer que isso vire um leilão. Então assim, se a decisão é sentar e renovar, vamos renovar. Isso. Vamos focar na renovação. Então não quer virar o São Paulo não quer que essa conversa vire um Big Brother. Tipo assim, beleza, noticiou-se que teve uma reunião ontem lá com os representantes e tal. Beleza, a partir de agora vai virar o quê? Uma conversa onde o foco vai ser a renovação. Vamos esgotar todas as possibilidades e não vamos chegar num acordo, seja financeiro, seja de tempo de contrato. Aí sim, Luciano, beleza, procura outro clube, vamos fazer uma despedida honrosa do tamanho que você é aqui no São Paulo. Então, esse é o projeto do São Paulo para essa conversa com o Luciano. Muito honesto, muito cara a cara, e quem vai estar à frente disso é o Rui Costa e, evidentemente, com o apoio ali do Rafinha e do presidente Maciço. E até porque ambas as partes têm uma ótima relação também. Já passou por muitos percalços ali, algumas discussões, mas ambos têm uma ótima relação. São transparentes. Se o São Paulo quiser renovar, já renovou, eu quero. Agora o Luciano fala assim, também quero. Eu acho que aí, quando tem um aval dos dois, é só chegar a um consenso, né? Claro. Mas o Luciano, como a gente está falando aqui, quer uma valorização. É que nos últimos anos, as últimas renovações do Luciano
foram renovações assim do tipo, 2 anos, É. mais um ano. O Luciano já é um jogador que tem uma certa idade. O salário dele é um salário maior. Se você der uma valorização de salário para o Luciano, você dá um contrato menor, de repente você dá um contrato mais curto, até para o Luciano ir para um mercado e tentar um último contrato, de repente num mercado menor, fora do Brasil, ou até mesmo aqui no Brasil. E fato é também que existem outros clubes que sondam a possibilidade. A gente sabe que o Diniz é apaixonado pelo Luciano e que já teve assim não vou dizer um interesse do Vasco, uma proposta do Vasco, mas já teve assim uma coisa no ar do Vasco por causa do Diniz, exatamente. Eu lembro no final do ano passado. Então, assim, é aquela coisa. E o próprio Luciano já deixou o futuro dele em aberto em entrevistas. Então, vamos ver. O start foi dado. Essa conversa vai ser muito do lado do São Paulo, dessa apuração que a gente está trazendo para vocês. Do lado do São Paulo é muito papo reto. Quer sentar? Vamos renovar. Mas tem que ser focado na renovação com o São Paulo. Sem virar Big Brother, sem virar leilão. Sem virar leilão. E o que eu percebi também, só complementando, essa nova diretoria do Herman Assis, do Rui Costa, tendo uma figura muito forte nos bastidores agora, ainda mais agora, tá sendo muito mais o que o Hernan falou, mais direto na conversa, entendeu? É muito preto no branco, ó, que é isso, tal. E tem o Rafinha também atuando nos bastidores, né? Um cara que conhece... parceiro, deve ser parceiro ali do Luciano, não é? Luciano, ele tem a linguagem da bola, Isso. do campo, então ele sabe como funciona. Então é uma diretoria que está sendo muito assertiva nas conversas e está conseguindo bons frutos aí. E aí, São Paulino, você quer que renove ou não? Ó, a Michele mandou aqui, ó, tem que renovar. Ele nunca se machuca, bom ponto, hein? E ajuda muito quando precisamos. O Marcão mandou aqui, já tá na hora do Luciano sair. Eu renovaria. Eu também, mas eu renovaria por 1 ano. Por 1 ano? Quantos anos renovaria, Viola? Claro. Até o fim de 27. Quantos anos tem, Luciano? Deixa eu ver aqui. Ele tem 32, eu acho, se não me engano. Entre 20 e Porque, 40, né? Vamos imaginar o seguinte. Torcedor São Paulino, fala comigo aqui. Fala comigo aqui. Vem cá, fala comigo no chat 32 aqui. anos. Fala comigo aqui. Torcedor São Paulino, fala comigo aqui. Vocês me entendem. Vamos imaginar o Cauli chegando no São Paulo. Sim. Bom. O que vai fazer com o Lucas Moura? É banco? Porque assim, o Cauli seria... é inegável. É Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli. Trinca do meio campo. Lucas Moura... Caleri? Não? Não são, Lucas Moura e Caleri. Sim, isso. Lucas Moura e Caleri. Lucas Moura e Caleri. Isso. E aí você faz o que com o Luciano? O Luciano não dá para deixar no banco. O Luciano é um jogador que não gosta de ficar no banco. Mas o Lucas, ele consegue jogar todos os jogos? Então, só que você tem que reinventar o Lucas. Porque o Luciano, ele tem mais sequência do que o Lucas. Só que você vai deixar um cara com a história do Lucas, um cara com o salário do Lucas no banco. Compensa? Então, mas o Lucas tem sido deixado no banco ou ele não tem tido condições de jogo? Eu acho que ele tem sido deixado no banco e ele também não está 100% ainda. É um pouco dos das dois. Duas coisas. Porque se ele estiver bem, claro que esse cara tem que jogar. Então, ele foi bem contra o Santos. Ele teve uma boa partida. Ele entrou bem. Então, assim, a minha dúvida é, você renova com o Luciano, mas eu acho que não tem que ser uma renovação de um contrato longo. Você tem que renovar ele com um contrato até o fim de 27. Olha, chegou bastante resposta, viu? Você pediu pro São Paulino conversar. O Gabriel mandou aqui, ó. Gabriel, renova, o Luciano tá sempre disponível. Sim. Sempre luta muito pelo time. Nunca lesiona quase também, Marcos Gonçalves, 2 anos de renovação. O Odilei falou que não renovaria. O Leleco, Lucas Moura deveria sair. Está sempre machucado. Prefiro o Luciano, mandou Gustavo Tchê. Cadê o Tchê? Prefere o Luciano. O Tchê falou que prefere o Luciano. Infelizmente, o Lucas tem que sair do São Paulo, foi o que ele falou. Não, eu acho que assim, quando você tem um Lucas saudável no São Paulo, você não pode abrir mão desse tipo de jogador. Eu também acho que não. Eu acho que o Lucas, ele é um cara muito importante, sofreu com muitas lesões na última temporada. Eu achei que até ele teria esse 2026 minado por conta dessas lesões, mas ele tá voltando ao 100% do físico. Então, calma, espera. Você não pode abrir mão agora. Agora que o São Paulo está atravessando uma crise financeira, você vai abrir mão de um ídolo, de um cara tão importante, acho muito arriscado. Não, eu não tô aqui fazendo campanha para não renovar, tá? Eu só acho que é uma renovação por 1 ano, dou um aumento salarial top pro Luciano, que ele merece, e acho que é uma renovação de 1 ano. 1 ano. Só que assim,
eu faço uma ressalva aqui. Luciano é um jogador para ser titular. Tem que ser titular. Tem que ser. Porque o Luciano no banco não funciona. O Michel tá perguntando do Oscar. Como está? Tá no jurídico ainda. A rescisão questão tá no ainda jurídico. da rescisão do contrato, né? Tá no jurídico ainda. Que Ele difícil queria também. receber luvas até o que seria equivalente ao final do contrato, o cumprimento do contrato. E o São Paulo disse que não. Mas que dificuldade, hein? O Oscar já tomou a decisão de se aposentar. Mas aí, o São Paulo vai rescindir. Mas aí envolve a questão da grana, né? Foi o que o Hernan falou aqui já, da questão do o Oscar tem algumas coisas a receber do São Paulo, não quer abrir mão. Mas se o Oscar tomou a decisão de se aposentar, então, facilita também por um lado, né?